Fala galera, beleza? Na Indo Programação em Excel para a gente conversar sobre o poder dos juros, hoje ao seu favor. É isso mesmo, galera. Quando a gente pensa em juros, a gente pensa logo em prejuízo para o nosso bolso, mas não é sempre assim. Vamos supor o seguinte, você tem um dinheiro aí guardado, sei lá, por exemplo, 10 mil reais. É um valor que muita gente traz para mim e me pergunta o que fazer com esse dinheiro. Aqui no nosso canal a gente fala sempre sobre o poder das amortizações extraordinárias. Hoje vou trazer para vocês também um pouquinho do poder dos juros compostos ao nosso favor. Vem comigo para a tela do meu computador, olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Basicamente, a taxa Selic, que é, na verdade, a taxa básica de juros do Brasil. Então, a Selic, tá? Muita gente já sabe. Se por um acaso você não sabe o que é, dá uma pesquisada, mas basicamente ela regula tudo no Brasil. Então, quando o governo, na verdade, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele está tentando fazer o quê? Controlar o IPCA. Então, quem tem financiamento aí já deve ter ouvido falar em IPCA, porque a gente tem alguns financiamentos atrelados ao IPCA. Então, quando o Banco Central, aumenta a Selic, então olha só, quando ele aumenta a Selic, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo abaixar a inflação. Então, na verdade, o papel da taxa Selic é o quê? Controlar o mercado, beleza? Então, olha só, nos dias de hoje, nós tivemos uma reunião recentemente, na verdade o Banco Central ele se reúne, o Copom se reúne a cada 45 dias e entre os assuntos tratados, um é a Selic. Então, na última reunião, olha só, essa informação do Google aqui é de 21 de setembro, tá? Na última reunião, decidiu-se pela manutenção da taxa Selic, que no momento atual que eu estou gravando esse vídeo, outubro de 2022, está em 13,25. Tranquilo, pessoal? O que isso significa? Significa que a taxa básica encontrada no mercado, ou seja, as taxas dos financiamentos, giram em torno dessa taxa aqui de 13,75% ao ano, beleza? Então vamos lá, olha só, o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui? Um presente exclusivo aqui do nosso canal, que é um simulador de investimentos em renda fixa, totalmente grátis para vocês, galera. Aqui vocês vão poder brincar à vontade e simular. Lá no começo, o que eu propus para vocês aí? Um valor inicial de 10 mil reais, não é isso? Então, como a gente viu, a taxa Selic hoje está em 13,75%. Tá? E como eu também disse, a maioria dos financiamentos, ou melhor, a maioria dos investimentos vão se balizar, vão se referenciar em relação a essa taxa. Então, por exemplo, o Nubank, quem tem conta no Nubank, ou quem não tem também sabe, o Nubank rende 100% do CDI. Então, o CDI ele está 0,10 abaixo da Selic. Se a Selic está 13,75, tá? A taxa de rendimentos do Nubank vai ser 13,65% ao ano, beleza? É o que eu joguei aqui no nosso simulador. Você pode colocar a taxa tanto ao ano quanto ao mês, beleza? No caso do Nubank, que é o exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ele rende hoje, nos dias de hoje, 13,65% ao ano, beleza? Então, olha só, se eu aqui nessa coluna aqui, eu vou colocar o número de meses que eu quero deixar lá. Vamos supor que você quer deixar esses 10 mil reais lá durante 10 anos, 120 meses, rendendo sem fazer nada, tá? Ou melhor, esse campo aqui, ó, é o que a gente vai colocar de acréscimo mensal, quanto que você vai fazer um investimento mensal. No caso, o número de meses a gente coloca aqui, ó, 120 meses, beleza? Então vamos ver aqui agora o que vai render para a gente. Olha só, então o investimento inicial foi 10 mil reais, Eu deixei durante 10 anos, 120 meses, e olha só, a planilha já traz para a gente os resultados aqui. Ó. Total de rendimentos, 25 mil reais. Total geral, 35 mil reais. Então você tinha 10 mil, você não fez nada, deixou ele lá parado, tá? E ele rendeu para você, em 10 anos, ele mais do que dobrou, Ele triplicou, na verdade. 35 mil. Agora imagina que todos os meses, aqui sim, agora a gente vai colocar nessa coluna aqui, todos os meses, além dos 10 mil que já estava lá, você quer depositar, por exemplo, 300 reais. Então você vai manter os 10 anos, mas além dos 10 mil, todos os meses você vai colocar lá 300 reais, como se fosse uma amortização do seu financiamento. Em vez de fazer uma amortização, você faz um aporte, que a gente chama, um investimento mensal ali. Então olha só que já mudou bastante. Então agora você vai ter, além dos 10 mil, colocado 300 todos os meses. E no final desses 10 anos, você vai ter investido então um total de 46 mil reais. Veja que a planilha também já calcula para a gente aqui. Você vai ter investido um valor de 46 mil reais e vai ter rendido para você 62 mil reais. No total, você vai ter o quê? Nada mais, nada menos do que 108 mil investindo 300 reais
por mês durante 10 anos. Imagina 20 anos, imagina 30 anos. Muitos investidores aí falam que é possível ficar milionário investindo pouco dinheiro, mais ou menos por conta disso daqui. Algumas pessoas vão pensar o seguinte, mas não vai ser me descontado nada desse valor? Sim, né? Nesse caso aqui, 15% de imposto de renda. Então, olha só, o leão vai levar de você aí quase 10 mil reais, tá? Olha só, mesmo assim você ainda vai ter um total aí de praticamente 100 mil reais nesse caso, nesse exemplo que a gente deu aqui, tá? Não é o foco desse vídeo falar sobre financiamentos, tá, pessoal? Inclusive esse simulador aqui ele tá grátis, quem tiver interesse, o link tá na descrição, eu só te peço que deixa seu like, deixa um comentário aqui para mim, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Que é isso que ajuda o nosso trabalho a crescer, tranquilo? Mas essa planilha tá grátis, ela pode ser baixada no primeiro link aqui da descrição, tá? Recapitulando, não é o objetivo aqui falar sobre financiamentos, mas eu queria só chamar a atenção de vocês, caso você tenha um financiamento habitacional, veicular, do FIES, ou caso você queira ou pretenda fazer um financiamento no futuro, tá? Uma coisa importante que a gente precisa considerar é o seguinte, isso muita gente não fala. Essa taxa de 13,65 do Nubank aqui, inclusive se você fizer alguns investimentos de um pouco mais longo prazo, você consegue uma taxa até maior do que isso, tá? O que a gente precisa pensar é o seguinte, galera, eu vou fazer um estudo aqui com vocês, eu convido de novo a gente vir aqui para a tela para poder escrever, que eu acho que fica melhor da gente pensar, tá? Nós estamos, isso é muito importante, galera, nós estamos no ano de 2022, tá? O que a gente tem agora, ó, vou até colocar aqui, ó, um negocinho assim, ó, para baixo, para cima. O que é isso aqui, galera? Eu desenho muito mal, mas isso aqui é para a gente só pensar, tá? A gente tem um momento de onda de oscilação financeira muito grande, tá? Hoje, a taxa Selic, ela está, sim, muito alta, podendo até subir, tá? Nos próximos meses aí, 13,75. Mas eu faço uma pergunta para vocês, tá? Uma pergunta. Como que estava a taxa Selic no ano de 2020? Alguém sabe me dizer aí? Ela estava quase zero, tá? Quase zero. O que isso implica? Implica que os investimentos vão render menos. Nesse caso, a amortização renderia mais do que os investimentos? Possivelmente. Porque se você tem um financiamento, tá? Por exemplo, com taxa de 10% ao ano, ele não vai diminuir porque a Selic diminuiu. Agora os investimentos vão. O que eu quero mostrar para vocês? Investir é muito bom? Sim, é excelente. Mas a gente precisa também entender o comportamento caso a gente tenha alguma dívida. Será que é melhor investir mesmo tendo uma dívida? Às vezes sim, às vezes não. O que eu preciso fazer? Eu preciso, no mínimo, fazer algumas simulações. Então eu estou dando de presente para vocês aqui esse simulador de investimentos em renda fixa. E se você tiver um financiamento, eu te convido, eu acho que vai ser extremamente útil para você, tá? Adquirir o nosso simulador de financiamentos, de amortizações habitacionais, porque ele sim vai te dar um poder que você jamais imaginou de interpretar, de entender o seu financiamento, principalmente no longo prazo, beleza? Tá no nosso site, tem os links aqui na descrição desse vídeo também, e aproveite porque está com 50% de desconto, beleza? Se você tem um financiamento habitacional, temos uma versão. Se você tem um financiamento veicular, outra versão exclusiva para vocês. Se você tem um financiamento do FIES, também temos um simulador de amortizações específico para você. Beleza, galera? O nosso objetivo aqui é sempre, acima de tudo, compartilhar conhecimentos, porque, como eu gosto de dizer, juntos nós somos muito mais fortes. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!